Estimado estudante, seja bem-vindo ao canal Anatomia Cura, um canal dedicado ao estudo da anatomia humana. Eu sou o professor Gustavo Cura e hoje vamos continuar com o estudo do telencéfalo. Na primeira parte da aula da anatomia do telencéfalo, foi demonstrado as suas generalidades, como a presença de sulcos e giros e a divisão do telencéfalo em lobos. Na segunda parte da aula da anatomia do telencéfalo, vamos estudar a morfologia da face superolateral do cérebro. Então, como demonstrado na primeira aula, a face superolateral do cérebro apresenta uma curvatura, como observamos nesta imagem de vista anterior. A face superolateral apresenta uma curvatura, ou seja, ela é convexa. Na face superolateral, localiza-se dois sulcos, que são eles o sulco central e o sulco lateral. De maneira geral, toda aquela área localizada anteriormente ao sulco central apresenta funções relacionadas com a motricidade, ao passo que toda a área situada posteriormente ao sulco central apresenta funções relacionadas com a sensibilidade. Muito bem. O foco da aula de hoje é estudar a morfologia dos lobos cerebrais quando estes estão sendo observados pela face superolateral. Iniciamos com o estudo do lobo frontal, quando este é visualizado pela face superolateral. Primeiramente, notem que o lobo frontal está sendo delimitado pelo sulco central e também pelo sulco lateral. Então, toda a área localizada anteriormente ao sulco central e superiormente ao sulco lateral pertence ao lobo frontal. Nesta imagem, observamos dentro do lobo frontal a presença de alguns sulcos. Bom, os sulcos existentes dentro do lobo frontal são os seguintes: sulco pré-central, que, como o nome indica, está localizado anteriormente ao sulco central. Então, aqui visualizamos o sulco central e anteriormente ao sulco central situa-se o sulco pré-central. Além do sulco pré-central, visualizamos dentro do lobo frontal a presença de um sulco frontal superior. Inferiormente, visualizamos a presença do sulco frontal inferior. Agora que você já conhece os sulcos existentes dentro do lobo frontal, vamos ver os giros situados no interior do lobo frontal. Então, dentro do lobo frontal, visualizamos a presença de três giros. O giro
pré-central, o giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Notem que o giro pré-central está delimitado entre os sulcos central e pré-central. Acima do sulco frontal superior, localiza-se o giro frontal superior. Entre o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, localiza-se o giro frontal médio. E abaixo do sulco frontal inferior, localiza-se o giro frontal inferior. Muito bem. Agora notem a seguinte particularidade existente dentro do giro frontal inferior. Notem que no interior do giro frontal inferior existem dois pequenos sulcos adentrando o giro frontal inferior. E esses sulcos que adentram o giro frontal inferior são, na verdade, ramos provenientes do sulco lateral. Então, na imagem, nós estamos observando o sulco lateral com o seu ramo anterior, o ramo ascendente e o ramo posterior. Portanto, os ramos anterior e ascendente do sulco lateral adentram no interior do giro frontal inferior. Deste modo, observamos que os ramos anterior e ascendente do sulco lateral dividem o giro frontal inferior em três porções, que são elas: orbital, triangular e opercular. As divisões triangular e opercular participam da formação de um importante giro que é conhecido como giro de Broca, em homenagem ao patologista francês Paul Broca, que descobriu que a parte triangular e opercular do giro frontal inferior é responsável pela motricidade da fala. Ou seja, a área motora da fala, o giro de Broca, está localizado na parte triangular e opercular do giro frontal inferior. Na imagem de um encéfalo, é possível observar uma lesão na parte triangular e opercular do giro frontal inferior, ou seja, uma lesão
na área de Broca, uma lesão no giro de Broca. O giro pré-central, que está delimitado pelo sulco central e pelo sulco pré-central, é considerado a área motora principal do nosso encéfalo. Em outras palavras, a principal área motora do córtex cerebral está situada no interior do giro pré-central. Através de estimulação elétrica do giro pré-central, obteve-se um mapa aonde é possível descrever dentro do giro pré-central o local específico pela motricidade das diferentes partes do corpo. Nesta imagem, nós observamos um corte frontal. E nesse corte frontal, que passou pelo giro pré-central, encontra-se uma figura humana com dimensões desproporcionais, representando o local exato dentro do giro pré-central responsável pelo controle da motricidade das diferentes partes do corpo. Essa figura humana, que está representada de cabeça para baixo dentro do giro pré-central, foi batizada de homúnculo motor. Homúnculo é monstro. Então, essa figura humana tem uma mão grande e uma cabeça grande. Observe, então, que a área ocupada, ou melhor, a área responsável pela motricidade da mão e da face é muito maior que a área responsável pela motricidade do membro superior, do tórax e do abdômen. Ou seja, aqueles grupos musculares que realizam uma motricidade fina, uma motricidade delicada, ocupam um espaço muito maior dentro do giro pré-central. Observe que na parte inferior do giro pré-central está sendo responsável pela motricidade da língua. Vamos subindo pelo giro até alcançar o topo ou a parte superior do giro pré-central. Na parte superior do giro pré-central situa-se a área responsável pelo controle dos músculos do antebraço, do braço, do tórax, abdômen e coxa. Notem que a área motora da perna e do pé está localizada na face medial do cérebro e não na face superolateral. Então, em resumo, a principal área motora do córtex cerebral situa-se no giro pré-central.
Muito bem. Vamos agora estudar a morfologia do lobo temporal quando este é observado pela face superolateral. Então, notem, primeiramente, que o lobo temporal está situado abaixo do sulco lateral. Dentro do lobo temporal, é visível a presença de dois sulcos. O sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Dentro do lobo temporal, é visível a presença de três giros: giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. O giro temporal superior é delimitado pelo sulco lateral e pelo sulco temporal superior. Entre o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior, localiza-se o giro temporal médio. Abaixo do sulco temporal inferior, situa-se o giro temporal inferior. Muito bem. Ao afastarmos as bordas do sulco lateral, é possível observar o assoalho do giro temporal superior. Observamos na imagem o giro temporal superior e no seu assoalho está localizado os giros temporais transversos. Nos giros temporais transversos, encontra-se a área auditiva do córtex cerebral. Portanto, a principal área auditiva do córtex cerebral está localizada nos giros temporais transversos. Muito bem. Vamos observar agora a chamada área de Wernicke. A área de Wernicke foi denominada em homenagem a um neurologista alemão que descobriu que a área de Wernicke é responsável pela percepção da linguagem. A área de Wernicke está localizada na porção posterior do giro temporal superior. Esta área está relacionada com a percepção da linguagem. Os sistemas sensoriais da visão e audição convergem para a área de Wernicke para serem reprocessados.
Então, pessoal, as palavras que vão ser ditas têm origem e são geradas na área posterior da linguagem, ou seja, na área de Wernicke, sendo depois transmitidas para a área anterior da linguagem, o giro de Broca. Quem transmite essas informações da área de Wernicke para a área de Broca são as fibras que constituem o fascículo arqueado ou fascículo longitudinal superior. Então, estimados alunos, a área de Wernicke é responsável pela programação e a área de Broca é a área motora da fala. A área de Wernicke, que é a área da percepção, da programação da linguagem, está interligada com a área motora da fala, com o giro de Broca, através deste feixe de fibras que visualizamos aqui na dissecção do encéfalo. Esse feixe de fibras, o fascículo arqueado ou fascículo longitudinal superior, faz a ligação da área de Wernicke com a área de Broca. A área original, denominada ou descrita por Wernicke, localiza-se na parte posterior do giro temporal superior. Posteriormente, foi agregado à área de Wernicke um pequeno giro denominado de giro angular. Então, atualmente, entende-se como sendo a área de Wernicke o giro temporal superior, ou seja, a parte posterior do giro temporal superior, mais o giro angular. O que se sabe é que o giro temporal superior está relacionado com a percepção da linguagem falada, com a compreensão da linguagem falada. Então, a parte posterior do giro temporal superior compreende a linguagem falada. E o giro angular está relacionado à compreensão da linguagem escrita. Nesta imagem, neste esquema, nós observamos uma sequência de atividades que ocorrem no córtex cerebral quando a palavra é ouvida. Primeiramente, os estímulos provenientes da orelha alcançam a área auditiva do córtex cerebral, os giros temporais transversos. Dos giros temporais transversos, as informações alcançam a área de Wernicke, a área da percepção, a área da programação da linguagem. As informações da área de Wernicke são levadas pelo fascículo arqueado ou fascículo longitudinal
superior até a área de Broca, a área motora da fala, que vai programar todos os músculos que são utilizados durante a fala. As informações da área de Broca, por fim, alcançam a principal área motora do córtex cerebral, o giro pré-central. Vamos agora observar as sequências de atividades corticais durante o processamento da linguagem, se a palavra for lida. O menino está observando, está lendo uma frase do seu livro preferido. As informações visuais são levadas até a principal área visual do córtex, que localiza-se nos lábios do sulco calcarino. As informações da área visual do córtex cerebral alcançam o giro angular, responsável pela percepção da linguagem escrita. As informações do giro angular alcançam a área de Wernicke, a área da programação e compreensão da linguagem. Da área de Wernicke, as informações são levadas pelo fascículo arqueado ou longitudinal superior até a área motora da fala, a área de Broca, que vai programar todos os músculos que você utiliza durante a fala. A área de Broca, por fim, emite informações até a principal área motora do córtex cerebral, o giro pré-central. Então, o menino, que está lendo o seu livro em voz alta, realiza uma série de atividades corticais para se expressar quando a palavra for lida. Muito bem. Chegamos agora ao lobo parietal, quando este é observado através da face superolateral. Notem que o lobo parietal está delimitado pelo sulco central e pelo sulco lateral. Então, toda a área posicionada posteriormente ao sulco central e superiormente ao sulco lateral compreende o lobo parietal. No interior do lobo parietal localiza-se dois sulcos. O sulco pós-central, que, como o nome está indicando, posiciona-se posteriormente ao sulco central. E percorrendo o lobo parietal no sentido horizontal, localiza-se o sulco intraparietal. Dentro do lobo parietal
observamos um importante giro, o giro pós-central, e também a presença de duas áreas, o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. Observe que o sulco intraparietal está dividindo o lobo parietal em dois pequenos lóbulos. O lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. No lóbulo parietal inferior, localiza-se dois giros. O giro supramarginal e o giro angular. O giro supramarginal curva-se em torno do sulco lateral, ao passo que o giro angular curva-se em torno do sulco temporal superior. Então, estes dois pequenos giros, giro supramarginal e giro angular, localizam-se dentro do lóbulo parietal inferior. Com relação ao giro pós-central, este é delimitado pelo sulco central e também pelo sulco pós-central. O giro pós-central é a principal área sensitiva do cérebro. É a principal área sensitiva do córtex cerebral. Através de estimulação elétrica no giro pós-central, obteve-se um mapa do giro pós-central, indicando as respectivas áreas correspondentes pela sensibilidade das diferentes regiões do corpo humano. E através deste mapa se chegou a uma figura humana com dimensões desproporcionais que recebeu o nome de homúnculo sensitivo. Observe que a figura do homúnculo sensitivo está deitado de cabeça para baixo dentro do giro pós-central. Notem que a área sensitiva da face e da mão ocupa um grande espaço dentro do giro pós-central. Isso seguiu a mesma lógica do homúnculo motor, né? A área da face e a área da mão ocupam um grande espaço no córtex motor, bem como a área da face e da mão ocupa um grande espaço dentro do córtex sensitivo. Observe que no topo do giro pós-central localiza-se a área sensitiva do membro superior, do tórax, abdômen, coxa. E notem também
que a área sensitiva da perna e do pé e do órgão genital está posicionada na face medial do nosso cérebro e não na face superolateral. A porção inferior do giro pós-central é a área responsável pela gustação. Então, a porção inferior do giro pós-central é a área da gustação. Vamos agora observar o lobo occipital quando este é observado através da face superolateral. Notem que não existe um sulco dentro da face superolateral que delimita o lobo occipital dos demais. Então, a delimitação do lobo occipital na face superolateral se dá através de uma linha imaginária que percorre, que é traçada do sulco parieto-occipital até a ínsula pré-occipital. Então, essas duas estruturas, esses dois pontos de referência, sulco parieto-occipital e ínsula pré-occipital, servem de ponto de referência para traçar uma linha imaginária que delimita o lobo occipital do lobo parietal e do lobo temporal. No interior do lobo occipital, localizam-se pequenos sulcos e pequenos giros de morfologia inconstante e irregular. Portanto, essas estruturas são de difícil visualização nas peças anatômicas de rotina. Muito bem. Chegamos ao final da segunda parte da videoaula da anatomia do telencéfalo. Na próxima aula, vamos estudar a face medial e também a face inferior do cérebro. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal. Um forte abraço do professor Gustavo Cura. Até a próxima!